da cidade de Curitiba, vamos acionar o repórter Rudy Bagatini. O governo do Paraná colocou suas ferramentas de controle para identificar pessoas que tenham sido vacinadas contra a Covid-19 fora dos grupos prioritários. A Controladoria Geral do Estado, CGE, recebe denúncias, cruza informações, visita prefeituras que receberam as doses e, a partir desta quarta-feira, dia 10, publica aí a lista das regionais de saúde com a quantidade de suspeitas de fura-filas. Eu trago também como destaque que Maringá lidera o ranking denominado Índice de Desafios da Gestão Municipal, que avalia as 100 maiores cidades brasileiras e indica qual delas é a melhor para se viver. Curitiba foi apontada como a melhor capital brasileira para se viver e no ranking geral figura na 7ª colocação. As outras cidades são Cascavel, 11ª, Londrina, 17ª, São José dos Pinhais, 32ª e Ponta Grossa, a 39ª. De Curitiba, repórter Rudy Bagatini. A Prefeitura de Assis Chateaubriand divulgou no seu diário oficial neste meio de semana, através do decreto, que na próxima segunda-feira, dia 15, em razão do feriado de Carnaval, e no dia 16, Carnaval, não haverá expediente interno nos órgãos vinculados à administração municipal. As secretarias de Agricultura, Meio Ambiente, de Serviços Urbanos e Obras e também de Saúde executarão serviços considerados essenciais, obedecendo à escala de plantão. Então fica aí, desde já, você sabendo que os órgãos ligados à Prefeitura estarão fechados neste feriado, então, na segunda e na terça-feira. Segunda, ponto facultativo, terça-feira, o feriado de Carnaval. Em Maripá também, através do decreto eletrônico, no Diário Oficial Eletrônico, também foi instituído o ponto facultativo nas repartições públicas da mesma forma, entre o dia 15 e 16, e também o sistema de plantão estará atendendo as pessoas que precisarem aí, no caso de alguns serviços da Prefeitura Municipal de Maripá. A cidade de Assis Chateaubriand, então, terá também sistema de plantão nos atendimentos. Por falar na Prefeitura de Assis Chateaubriand, amanhã no programa Municípios em Ação, nós teremos aqui a presença no programa do prefeito Valtinho, que vai falar com a gente sobre viagem que fez a Curitiba e tem novidades aí para a população chateaubriandense. As informações da cidade de Maringá com o repórter Xereta. As informações da região de Maringá, cidade Canção. Maringá, 1 furto, 8 arrombamentos, 4 roubos. Região metropolitana de Maringá, 5 furtos, 14 arrombamentos e 8 roubos. Teve aqui um assalto contra uma farmácia, 2 elementos de moto. Chegaram na farmácia, entraram de uma vez. Aqui entraram sem capacete, viu? Só de máscara, né? Os dois. Parecia que ia comprar alguma coisa. De repente, eles sacaram de arma, os dois. Conseguiram roubar o caixa e mais algumas pessoas que estavam ali, tanto, acho que 4 ou 5 clientes e mais 3 balconistas. Roubaram tanto bom, hein? Desapareceram. Panificadora roubada a hora que abriu a panificadora. Os elementos já entraram junto, já tinha pão, comeram pão, tomaram café. Parecia, assim, clientes, assim, que tinha chegado para tomar café, né? Chegou mais alguns clientes, aí eles renderam os clientes verdadeiros, renderam o dono da panificadora e mais uns 3 ou 4 proprietários, levaram o dinheiro, os celulares e fugiram num carro do proprietário da panificadora. Fugiram num veículo aqui, um EcoSport. Roubo em restaurante. Restaurante eles roubam quando tá fechando, né? Ali por volta de 3h30, pessoal fazendo caixa, pessoal limpando o restaurante, alguma porta de lado, alguma coisa nesse sentido, invadiram o restaurante, renderam os funcionários, deu tempo de uma funcionária ligar para a polícia, mas não deu tempo para pegar. E os elementos pegaram o dinheiro que tinha e desapareceram. Provavelmente estariam de moto. Olha um caso brutal aqui. O que acontece direto em Maringá, né? Espancamento, violência. Homem fora entubado após ser brutalmente espancado no centro da cidade de Canção, Maringá. O homem sofreu um traumatismo craniano, fora agredido a pauladas na cabeça. A região centro de Maringá, viu? Avenida Tamandaré com Piratininga. Ele foi socorrido rapidamente após o acontecido, que algum popular chamou a polícia, chamou também o corpo bombeiro, ou SAMU, entubaram a vítima com traumatismo no tórax, traumatismo craniano, foi levado para o HU, Hospital Universitário de Maringá. A polícia não conseguiu ainda identificar os agressores desta tentativa de homicídio.
O homem tem estado grave no HU de Maringá. Repórter Xereta, aquele que não tem mutreta, a verdade, somente a verdade. Programa em cima do fato. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que criminaliza o fura-fila da vacinação. Veja se tem cabimento uma coisa dessa. Será que precisaria de uma lei? Será que o ser humano não tem consciência? Não tem, né? De que nós devemos respeitar. Lei foi feita para ser respeitado, regras. Né? Então, se o Ministério da Saúde disse que quem vai tomar vacina primeiro são os da linha de frente, depois os idosos, depois aqueles acamados e tal, tem toda uma sequência, por que a gente vai furar fila? E tem gente que não precisa disso, né? Pessoas saudáveis, pessoas que possivelmente teriam melhores condições se pegar o vírus. Tivemos prefeitos de cidade do Mato Grosso que furou a fila, tomou vacina. Então é uma coisa que não dá para entender. Infelizmente, o ser humano tem umas atitudes que não dá para entender. E olha, para quem furar a fila, a detenção é de 1 a 3 anos e também multa para quem desrespeitar a ordem de prioridade para a vacinação. É o que diz então o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. Bayern de Munique venceu o Tigres do México na tarde de ontem por 1-0 e conquistou o Mundial de Clubes 2020 no estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar. Foi o 6º título do time dentro do mesmo ano. Antes havia faturado o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha, a Liga dos Campeões, Supercopa da Alemanha e a Supercopa da Europa. Já a equipe mexicana se despede do torneio com o 2º lugar honroso. Na disputa da 3ª colocação, o Palmeiras, após empatar no tempo normal em 0-0, foi derrotado nos pênaltis pelo Al-Ahly pelo placar de 3-2 e volta ao Brasil com o 4º lugar. Em preparação para o Paranaense 2021, que terá início no dia 28, o Toledo fará esta noite um jogo-treino contra a EBM de Cascavel. O tricolor do Oeste teve a semana movimentada com a chegada de mais 2 reforços. Paulo Sérgio dos Santos, 40 anos, goleiro canhoto de 1,87, que defendeu o Hercílio Luz, Brusque e Nação de Santa Catarina. E também o Evailton de França Rocha, o Vavá, 27 anos, zagueiro, lateral esquerdo canhoto. Os últimos clubes, Caçador e São Luís. O treino de hoje terá os portões fechados. O chateaubrandense Léo da Ponte Preta vai disputar o Paulista 2021 defendendo um novo clube. Após analisar 2 propostas, os empresários decidiram emprestar o atleta para a Inter de Limeira para a disputa do estadual desse ano. O contrato do Léo com a Ponte Preta vai até o final de 2021 e essa troca temporária de clube contribuirá para a sua experiência. Nós, amigos do Léo, desejamos uma boa sorte. As informações da cidade de Cascavel com Neri Puerari. Indivíduo foi preso na manhã de ontem em Cascavel por atentado violento ao pudor. Tarado estava no ônibus do transporte coletivo da cidade quando sentou ao lado de uma jovem e começou a passar as mãos nas pernas da mesa. Não bastasse isso, ele teria tirado as partes íntimas da calça e mostrado para a mulher. Quando da chegada do ônibus ao terminal, o pilantra foi agredido por populares, recebeu voz de prisão e foi conduzido primeiro ao pronto atendimento e depois levado à 15ª Subdivisão Policial. O delegado da Polícia Civil de Cascavel, Fernando Zamoner, falou do trabalho investigativo para elucidar o assassinato ocorrido na madrugada de ontem em um bar na cidade cascavelense, onde a vítima jogava baralho e foi executada com vários disparos de pistola 9mm. O autor chegou ao local, não falou nada, simplesmente efetuou os disparos e fugiu do local. A vítima de 31 anos de idade, identificada como Kleber Luiz França Ferreira, ele respondia já por broncas, né? Segundo a polícia que repassou as informações, ele respondia por um homicídio em liberdade. O crime, como eu disse, já havia acontecido e registrado lá no ano de 2016. Segundo o delegado também, esse ano já foram registrados 12 homicídios e um feminicídio em Cascavel e ainda 6 tentativas de morte.
Júri aconteceu ontem em Cascavel e os 2 acusados da morte do Silvano da Silva, de 27 anos de idade, eles foram condenados, um com pena de prisão de 18 anos e 9 meses e o outro com 13 anos de cana. O assassinato aconteceu em Cascavel em julho de 2020 e foi executado dentro do próprio apartamento da vítima. O rapaz foi morto com tiros que atingiram a cabeça e tórax. Os autores foram presos na sequência e ontem, no banco dos réus, ouviram a sentença. Da Central de Jornalismo Colmeia para o programa Em Cima do Fato, repórter Neri Poeira. Obrigado, Neri. 8 horas em ponto. O programa Em Cima do Fato de hoje está terminando. Segunda-feira estaremos de volta com você, apesar do ponto facultativo em Assis Chateaubriand. A terça-feira de carnaval também. Mas amanhã tem Municípios em Ação. Eu espero por você. Até lá. A Vale Verde FM apresentou Em Cima do Fato.